Olá pessoal, tudo bom? Agora a gente vai para a nossa quarta videoaula, que vai trazer a resolução de um aplicativo de nível difícil. Esse aplicativo vai ser o jogo do quebra-bloco. Vamos começar. Primeiro de tudo, a gente vai criar o nosso palco. Então vamos aqui nos fundos de tela e vamos importar uma figura. Aqui vocês podem escolher a imagem que vocês quiserem. Eu vou escolher essa daqui. Com o nosso palco importado, vamos começar a criar os nossos objetos. Primeiro de tudo, a gente vai criar a nossa raquete. Então vamos pintar um novo objeto. E vamos desenhar a nossa raquete. Depois da nossa raquete, vamos criar a nossa bolinha. Também vamos importar um objeto. Vamos puxar ela aqui para baixo. Depois disso, vamos criar os nossos blocos que serão destruídos quando a bolinha bater neles. Vamos aqui em pintar um novo objeto. Vamos fazer um quadrado comum. E vamos pintá-lo. Vamos dar OK. Ele ficou um pouquinho pequeno, então vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. Certinho. Vamos colocar aqui em cima, que vai ser mais ou menos a posição que ele vai ficar. E agora a gente vai duplicar ele até preencher o fundo da tela. Depois que o fundo estiver preenchido, a gente não precisa organizar eles muito bem não, porque a gente vai definir a posição deles quando for fazer os comandos. Com os objetos todos criados, a gente pode começar a definir os comandos. Vamos começar aqui pela raquete. Vamos aqui pegar a nossa opção de controle quando clicado. Vamos lá em movimento e vamos definir a posição inicial da nossa raquete. E vamos definir o que ela vai fazer. Vamos pegar aqui o comando sempre. E aqui nos comandos de movimento, a gente vai utilizar essa opção. Mude X para. E em vez de a gente definir um número aqui dentro, nós vamos lá nos sensores. E vamos pegar a opção Mouse X. Esse comando Mouse X vai ser responsável para pegar a posição do nosso mouse. E o comando Mude X para vai ser para mudar a nossa raquete de acordo com que a gente mexa o mouse. Então, vamos colocar ele aqui dentro e vamos unir o comando. Essa é a movimentação da nossa raquete, bem simples. Agora a gente vai definir os comandos dos nossos blocos. Vamos pegar aqui o primeiro. Sempre começando com o comando quando clicado. A gente vai vir aqui nos comandos de aparência. E vamos pegar o comando apareça. Aqui nós vamos usar os dois comandos, na verdade, o apareça e o desapareça. Porque toda vez que a bolinha tocar em um dos blocos, a gente vai entender como que se ela estivesse destruindo ele. Então ele vai desaparecer. Toda vez que começar um novo jogo, ele tem que aparecer novamente. Então, vamos usar o comando apareça aqui. Vamos pegar o comando de movimento. Vá para XY, para a gente definir a nossa posição do bloco. Vamos colocar o número que a gente quer aqui. E agora vamos aqui nas opções de controle. E vamos pegar o comando sempre. Dentro desse comando sempre, a gente vai pegar o comando se. O que a gente vai fazer? Toda vez que a bolinha tocar no bloco, ele tem que desaparecer. Então, a gente vai vir aqui nos sensores, pegar o comando tocando em. Vamos colocar aqui bolinha. Vamos colocar o comando desapareça dentro. Vamos unir aqui as cadeias de comando. E o nosso primeiro bloco está certinho. A partir de agora, a gente vai fazer esse mesmo comando para todos os nossos blocos. Vamos mudar apenas as posições de X e Y para eles ficarem bem alinhados lá em cima.
Então é só a gente duplicar esse comando aqui e ir colocando dentro de todos os blocos e mudar as posições. Depois que a gente ajeitar todas as posições, eles vão ficar mais ou menos desse jeito aqui, todos organizados ali em cima. E a partir disso a gente pode definir o comportamento da nossa bolinha agora. Antes da gente definir o comportamento da bolinha, vamos criar uma variável nova. Essa variável vai ser a nossa pontuação. A pontuação vai servir para mostrar quantos blocos o jogador conseguiu quebrar. Então vamos lá na opção de controle, pegar o comando quando clicado, e vamos definir a posição inicial da bolinha. Vá para... Definida a posição da nossa bolinha, a gente vai lá nas variáveis e vamos mudar a pontuação para 0, para ele resetar a pontuação toda vez que a gente iniciar um novo jogo. Depois que a gente seta isso, a gente precisa usar dois comandos, que vai ser o mova 10 passos e o comando se tocar na borda volte. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a bolinha fique sempre em movimento e toda vez que ela toque em alguma das bordas, ela volte na direção. Isso vai ficar dentro de um comando de controle sempre, para ele sempre repetir essa operação. Então, como ele vai sempre se mover 10 passos, quando a gente iniciar o jogo, a gente tem que girar a bolinha uma quantidade de graus para poder dar o start nela. Então, vamos aqui em movimento, vamos pegar a opção vire graus, e aqui dentro a gente sorteia um número. Vamos lá em operadores, sorteia um número entre -20 e 20. Vamos colocar aqui. E vamos colocar esse comando aqui embaixo. Agora, toda vez que o nosso jogo iniciar, a bolinha vai ser solta em uma quantidade de graus aleatória. E ela vai ficar sempre se movendo 10 passos. Se ela tocar na borda, ela volta. O comportamento básico está decidido. Agora vamos para as partes mais complexas. A gente tem que definir o que vai acontecer com a bolinha se ela tocar em um dos blocos. Esse comando é um pouquinho complicado. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai utilizar um se, vai utilizar o comando tocando em e também vai utilizar o comando ou. Como nós temos 8 blocos, esse comando ou vai ter que se repetir 8 vezes. Desse jeitinho. Vamos colocar um ou dentro do outro, até ele ter 8 espaços. Isso vai servir para quê? A gente tem que selecionar quando ele tocar no bloco 1, ou no bloco 2, ou no bloco 3, e assim sucessivamente até o bloco 8, que aí a gente faz um comando só, e fica mais fácil. Então, vamos pegar os comandos tocando em, vamos precisar de 8, e vamos colocar os blocos respectivos. Depois que a gente colocou os blocos aqui, vamos começar a ajeitá-los dentro do nosso comando ou. Vocês podem perceber que o comando vai ficar bem grande e não vai caber na tela. Se vocês precisarem, vocês podem arrastar a barrinha que vai aparecer aqui embaixo para visualizar o comando completo. Como eu disse, o comando ficou bem grande, ó. Vamos deixá-lo aqui. E agora vamos colocá-lo dentro do se. Então, esse comando vai ser responsável para executar o que tiver aqui dentro, toda vez que a bolinha tocar no bloco 1, ou no bloco 2, ou no bloco 3, sucessivamente até o bloco 8. Então, toda vez que ela tocar em um desses blocos, a gente vai tocar um sonzinho, vai aumentar a pontuação e vai girar ela 180 graus para ela continuar se movendo na direção oposta que ela veio. Então, vamos lá. Vamos aqui em importar um som. Vou escolher esse aqui. Ok. Voltamos lá nos comandos.
Vamos na aba som. Vamos pegar o comando toque o som pop. Agora a gente vai lá nas variáveis. Pegar o comando mude pontuação por 1. Para ele aumentar a pontuação em 1 toda vez que eu derrubar um bloco. Agora vamos ali no movimento. Pegar o comando aponte para a direção. Como a gente quer que ele aponte para menos 180 graus da posição que ele vai estar, então a gente vai ter que pegar um comando de subtração. Então nós vamos aqui em operadores, vamos pegar o comando menos e vamos colocar aqui dentro 180 e vamos aqui no movimento e vamos pegar a direção, que é a direção que ele está apontado. Vamos jogar esse comando aqui dentro e coloca ele dentro do si. Então vamos recapitular. Toda vez que a bolinha tocar em algum dos blocos, nós vamos tocar o som pop, vamos aumentar a pontuação em 1 e vamos fazer a bolinha apontar para a direção que ela está apontando, menos 180 graus, que vai fazer com que a bolinha continue se movendo, mas na direção oposta de que ela tocou no bloco. Vamos colocar esse comando si dentro do sempre, que a gente quer que isso seja sempre repetido, e vamos continuar. Agora a gente vai definir o que vai acontecer com a bolinha se ela tocar na raquete. Vamos aqui no controle, pegamos outro si, vamos nos sensores, pegamos o tocando em, e vamos selecionar a raquete. Quando ela tocar na raquete, ela tem que se movimentar na direção oposta. Então a gente pega esse comando aqui e vamos repeti-lo. Já que ele é responsável para fazer o que a gente precisa. Depois que a bolinha aponta para a direção contrária, a gente vai sortear um número entre menos 20 e 20 graus para ela continuar seguindo. Então vamos pegar esse comando aqui de cima, que já está pronto. Agora a gente pega ele e joga aqui dentro. E nosso comportamento da raquete está pronto. Toda vez que a bolinha tocar nela, ela vai ser rebatida na direção oposta entre o número de menos 20 e 20 graus. Vamos colocá-la aqui dentro. Agora a gente tem que definir o que vai acontecer quando a nossa bolinha tocar o fundo. Para isso a gente vai vir aqui no palco e vamos desenhar uma linha aqui embaixo, para quando a bolinha tocar nessa linha, a gente entender que o jogo foi perdido. Então vamos aqui no palco e vamos editá-lo. Vamos desenhar uma linha verde em todo o seu fundo. Vamos voltar lá na bolinha. Vamos pegar um comando si. Voltamos nos sensores e pegamos o comando tocando na cor. Vamos selecionar a cor da linha que a gente colocou. E aí, toda vez que a bolinha tocar nessa linha, quer dizer que a pessoa que está jogando perdeu. Então vamos dar uma mensagem de Game Over e mostrar quantos pontos ela conseguiu fazer até o momento. Vamos aqui na aparência. E vamos dizer Game Over. Vamos dizer qual foi a pontuação dela. E aqui a gente vai pegar dentro das variáveis a pontuação. Então toda vez que a bolinha tocar na cor verde, a gente vai falar que foi Game Over e vamos mostrar a pontuação do jogador na tela. Depois disso a gente tem que parar os comandos. Vamos colocar esse C aqui dentro. E agora a gente tem que definir o que vai acontecer quando o jogador ganhar o jogo. Vamos aqui pegar outro comando C. E vamos aqui nos operadores. Como nós temos 8 blocos, se a pontuação do jogador for igual a 8, quer dizer que ele destruiu todos os blocos. Então, consequentemente, ele ganhou. Vocês podem estar fazendo quantos blocos vocês quiserem. Eu estou fazendo 8 aqui para não ficar muito extenso. Então, vamos pegar o comando de igual. Vamos nas variáveis. E pegar a pontuação. Colocar igual a 8. Se a pontuação for igual a 8, quer dizer que ele ganhou. Então, vamos dar as mensagens de parabéns.
Vamos dizer a pontuação que ele fez. Novamente, do mesmo jeito que a gente fez da outra vez, pegamos a pontuação para mostrar na tela. Depois a gente pede para parar os comandos. Vamos colocar esse comando aqui dentro. E nosso comportamento está todo feito. Então vamos testar? Vamos maximizar a tela e vamos dar play. Tudo certo. Agora vamos testar novamente para ver se ele vai sair o Game Over. Também saiu e mostrou minha pontuação. É isso aí, galera. Encerramos a nossa videoaula.